Lição 1. O derramamento do Espírito Santo prometido. Esta é a lição número 1 do presente trimestre, que trata do derramamento do Espírito Santo prometido. E encontra-se no capítulo 2 do livro de Atos dos Apóstolos. Observemos que trata-se do derramamento do Espírito Santo. Não é uma bênção apenas comum, uma operação comum do Espírito, mas derramamento. E esse termo que eu estou usando é extraído da Bíblia. Então, trata-se de uma plenitude, trata-se de algo superabundante. Este é o tema, este é o assunto da presente lição. E esse derramamento inicial prometido, ele ocorreu em Jerusalém, no dia de Pentecostes, e naquele momento estava ali presente um grande número de nações representadas, e tudo isto está dentro do panorama profético, pois a promessa de Deus no Antigo Testamento era derramar o seu Espírito em caráter mundial. A Bíblia diz sobre toda carne, ou seja, sobre todos os povos. O texto áureo da presente lição está no mesmo capítulo 2, o versículo 33, que diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, que agora vós vedes e ouvis. É o versículo 33. Então, irmãos e amigos, nós estamos diante de um assunto de alta relevância, não somente para a igreja, mas para o mundo todo. No Antigo Testamento, como eu já disse, em vários lugares havia promessa, mas Deus usou um profeta chamado Joel, numa época dificílima da história do povo de Deus, é como luz brilhando no meio das trevas. E ele disse que nos últimos dias Deus derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Ou seja, não era uma bênção ligada apenas à descendência de Abraão. E a lição de hoje trata disso, que no dia de Pentecostes, já agora, depois de Cristo, já agora na era cristã, o fato aconteceu. E o maravilhoso é que, quando o Espírito Santo desceu sobre os primeiros, no dia de Pentecostes, e eles falaram em línguas pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro, ele foi usado por Deus para pregar, e a primeira coisa que ele disse na pregação é que aquele fato que estava começando a acontecer em Jerusalém, testemunhado por nações representadas, era exatamente o cumprimento da profecia de Joel. É tanto que ele começou o sermão dizendo: isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Muita gente pode pensar que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, as manifestações do Espírito Santo, é algo exclusivo para dentro da igreja. Quando não é bem assim, ele visa em primeiro plano a conversão dos pecadores. É tanto que ele terminou o sermão dizendo, citando a profecia de Joel, dizendo: e todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não é maravilhoso? Eu vou rapidamente, dentro do nosso esquema de tempo, dar alguns detalhes desses tópicos. No primeiro, a promessa do Pentecostes e sua grandeza, 2 pontos eu vou destacar, 2 pensamentos, 2 reflexões. É aonde Deus diz: derramarei. Ou seja, não é algo resumido, não é algo simplesmente pontual, não é algo geral, é algo transbordante, é algo abundante. Derramarei. Mas outra coisa interessante do primeiro tópico é o fato de Joel. Eu imagino o profeta Joel como deve ter ficado surpreso, porque os profetas de Deus do Antigo Testamento, o Espírito Santo agia diferente, como ele age hoje. Eles não somente recebiam a mensagem de Deus, a mensagem na sua mente, mas eles também viam. É claro que não significa pelos olhos do rosto, mas pelos olhos do Espírito. É tanto que eles eram chamados videntes. E a palavra vidente ali não tem nada a ver com o espiritismo.
É a palavra vidente no sentido bíblico. E ali ele viu a cena. Imagina, os irmãos, como Joel não deve ter ficado alegre, transbordante. O apóstolo Pedro diz que eles profetizavam de coisas que ele mesmo não entendiam. É claro, mas se conformavam. No segundo ponto, eu queria destacar também, no segundo tópico, 2 pensamentos. O segundo tópico é a promessa do Pentecostes e sua universalidade. Primeiro, a habitação do Espírito. Quando Jesus falou sobre a vinda do Consolador, o Espírito Santo, Jesus usou o termo Consolador ou Confortador. A primeira coisa que Jesus mencionou foi que ele vindo, ele disse, ele habitará convosco e estará em vós. Nos capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho segundo São João, Jesus mencionou, como todos sabem, várias vezes, a vinda do Espírito Santo. Ele disse que, junto ao Pai, ele proviria a vinda do Espírito Santo em caráter dispensacional. Mas qual foi a primeira menção que ele fez no capítulo 14? Que ele viria para habitar com o crente e estar no crente. Vejamos, são 2 coisas. Habitar tem a ver com permanência, mas estar tem a ver com presença. O Espírito Santo pode habitar numa pessoa e não estar nela, devido ao assunto que nós vamos tratar numa das lições, pecados contra o Espírito Santo. Então, tomemos cuidado. Ele disse, habitará e estará. Meus amigos, não são a mesma coisa. Esse tópico, essa parte é do tópico 2. O segundo pensamento do tópico 2 é sobre toda a carne, ou seja, sobre todas as nações. Então, não há diferença. Brasileiros e uruguaios e portugueses e alemães e britânicos e pessoas de todas as tribos que você possa imaginar, de todas as origens, são candidatas. Não é maravilhoso isto? Ou seja, a bênção de Deus não está limitada agora à descendência de Abraão. Deus elegeu um povo no Antigo Testamento para ele, mas agora nesta dispensação, a presença e a operação do Espírito Santo é universal sobre toda a carne. Lembremos que a palavra carne aqui é uma figura de linguagem. Mas também quero destacar 2 pontos, 2 pensamentos do tópico 3 da lição. A promessa do Pentecostes e sua riqueza. Isso nos versículos 17 e 18. Quais são esses 2 pensamentos que eu quero destacar no terceiro tópico? Uma das riquezas do derramamento do Espírito Santo são os dons espirituais. Lembremos-nos que o batismo com o Espírito Santo, a plenitude do Espírito Santo, vem sobre todo aquele que já é salvo e que busca. Lembremos que eles, no dia de Pentecostes, já eram convertidos. Eles já eram salvos. Jesus disse isso várias vezes. Mas precisavam agora receber a plenitude do Espírito. E uma das coisas maravilhosas após essa plenitude são os dons espirituais. O segundo pensamento, a segunda reflexão que eu queria fazer no tópico número 3 é sobre os sinais sobrenaturais que acompanham a plenitude do Espírito Santo. Mais e mais, a igreja necessita de um evangelho sendo pregado acompanhado desses sinais. Sinais que eu estou dizendo aqui é usando o termo bíblico. Ninguém pense que é sinal no sentido como se usa na linguagem humana. É sinais querendo dizer coisas, operações e prodígio que Deus usa para autenticar e confirmar a palavra que está sendo pregada. Inclusive o Evangelho segundo São Marcos, ele conclui dizendo que o Espírito Santo, Deus, ele continuou confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. É assim que Deus quer que o Evangelho seja pregado. Essa é a segunda reflexão do tópico número 3. Os sinais sobrenaturais. E no ponto 4, no tópico 4, nós temos o futuro profético, a promessa divina do Pentecostes e a promessa pentecostal de Joel. Em resumo, o derramamento do Espírito Santo não é limitado a esta dispensação. O que nós temos agora é apenas algo parcial. Ou seja, no futuro reino milenial de Cristo, segundo nós temos no livro de Isaías, haverá derramamento pleno. E por fim, o tópico 5 da lição, que trata
da promessa do Pentecoste abarca a salvação. Inclusive o texto bíblico diz: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amigos, não é maravilhoso isso? Então, você que ainda não é salvo e está ouvindo esta exposição, lembre-se, em primeiro lugar, não busque ser cheio do Espírito Santo, que isso não funciona. E vai dar no caso de Simão o Mago, aquele mágico. Não. Primeiro receba a salvação. Primeiro desfrute a salvação. Lembre-se, o derramamento do Espírito Santo é para quem já é convertido, para quem já é salvo.